Olá, sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com a administradora Catarina Sacerdote. Ela é especialista em investimento e risco pela Fundação Getúlio Vargas e atua na área de planejamento financeiro pessoal e familiar. A nossa entrevista vai te ajudar a organizar melhor as contas no início deste ano de 2022. Lembrando, essa entrevista você acessa nas nossas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e também de compartilhar. Catarina, seja bem-vinda. Olá, Felipe, bom dia, obrigada. Com o início de um novo ano, acumulam-se aí várias despesas, né, como matrícula dos filhos na escola, material escolar e alguns impostos específicos, como IPTU, imposto de renda. Como que as pessoas podem se planejar financeiramente para não passar aperto? Felipe, em geral, assim, quando a gente vai falar de planejamento financeiro, a gente quer ter o mínimo de previsibilidade, né? Então, em geral, eu recomendo que as pessoas tenham o que eu chamo de calendário financeiro. Então, sentar e avaliar aí quais receitas eu tenho para entrar todo mês. Quem é assalariado tem essa vantagem de conseguir, né, prever o dia do seu salário. Quem não é, vai precisar criar algumas estratégias. Quando a gente vai falar de consultoria para empreendedores, pequenos empreendedores, a gente utiliza aí de algumas estratégias para que esse empreendedor aprenda a ter um salário, um dia fixo, né, porque isso vai ajudar não só a organização pessoal, como a organização da empresa também. E a partir daí, anotar também a previsão das despesas. Então, eu falo que quem faz um calendário, por exemplo, quando eu faço planilha, eu faço um mês ao lado do outro. Então, eu faço de janeiro, fevereiro, março até dezembro, e aí eu consigo visualizar se em janeiro eu vou estar deficitário ou superavitário, está sobrando ou está faltando dinheiro. E eu já consigo prever com antecedência quais medidas eu vou precisar tomar. Então, vou tentar separar em mais ou menos em 3 casos, né? Vamos pensar assim, naquele caso que eu fiz um orçamento que está faltando, está sobrando alguns meses anteriores, sei lá, dezembro, que é um mês que costuma entrar 13º, janeiro, para alguns servidores costumam entrar também algumas férias, 13º, né? Então, está sobrando em janeiro, mas eu já estou vendo que vai faltar em fevereiro. Basta eu fazer essa projeção, deixar o dinheiro ali numa poupança, num CDB de liquidez diária, né? Então, está disponível para cobrir aquele mês que está faltando. Se eu estou falando de um orçamento que está empatando, essa pessoa vai precisar ter uma luz amarela sobre esse orçamento, porque não dá para sair muito dali, né? E se a gente está falando de um orçamento deficitário, eu vejo, em geral, assim, 2 estratégias que costumam funcionar. Assim, uma está relacionada a talvez fazer uma reorganização e procurar um empréstimo barato. Então, às vezes, dependendo do acesso que a pessoa tem, a gente até sugere fazer um consignado, um empréstimo pessoal, que a gente sabe que vai ser uma dívida de custo muito baixo, a gente às vezes vai reduzir essa dívida a 30% ao ano. Então, olha que diferença, se seu orçamento está faltando R$1.000, você vai pagar 1.300 no final de um ano, né? Vai dividir ali em 12 vezes, vai pagar 1.300. Mas é muito melhor do que ter uma dívida de R$3.000 no final de um ano por causa de um mês aí que ficou deficitário, sabe? Então, e aí uma segunda estratégia é avaliar o potencial de gerar renda que essa família ou essa pessoa tem, né? Se é uma pessoa que tem um salário fixo, às vezes, e se é possível, se dá na renda desse assalariado, a gente, no tempo, né, desse assalariado, eu costumo sugerir buscar uma renda extra, né? Tem potencial aí para prestar uma consultoria, para fazer alguma coisa que faz muito bem, né? Às vezes, muitas vezes ligada à área de alimentação, porque aí aumenta a renda naqueles meses que está um pouquinho mais difícil e a gente consegue cobrir esse orçamento. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, aponta que 3 em cada 4 famílias brasileiras estão endividadas. É possível organizar as contas em 2022? Que dicas, você já falou um pouco sobre isso, inclusive, né?
você dá para os brasileiros que querem deixar de ter o nome sujo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar o tamanho desse problema, exatamente, né? Então, recomendo assim, ou planilha, mais uma vez, ou papel, mas a gente definir aí o valor original dessa dívida. É muito importante a gente buscar primeiro o valor original da nossa dívida. Por quê? Tem algumas dívidas que, como eu acabei de citar, os juros dessa dívida é tão alto, né? Um bom exemplo é cheque especial, né? Os juros que é cobrado dessa dívida é tão alto que chega um momento que a gente se perde. Eles são obrigados a disponibilizar para a gente o custo efetivo total, CET, dessa dívida. Então, compara ali o CET. Às vezes, num primeiro momento, a gente até pode pensar assim, cara, aquilo que tem o CET muito alto, deixa eu pagar logo porque os juros é maior. Quando, na verdade, se a gente notar que a gente pode trocar uma dívida de CET muito baixa por uma dívida de CET menor, então, às vezes, vale a pena a gente abandonar essa dívida, deixar ali que a empresa, a instituição financeira passe por um processo ali de revisão da dívida, porque é muito provável que em algum momento ela vai te oferecer um custo menor por essa dívida, né? Não vale a pena a gente fazer renegociação se a gente não olhou o nosso orçamento. Não vale a pena a gente fazer parcelamento se a gente não olhou o nosso orçamento. Porque se você não percebeu que há espaços de sobra de dinheiro ali, de recursos sobrando mês a mês, e faz uma renegociação, daqui 2 meses você vai estar todo apertado de novo. E aí, às vezes, você perdeu uma janela de negociação, perdeu uma oportunidade de negociação que você tinha. Então, às vezes, vale a pena se acalmar emocionalmente primeiro, né? O primeiro passo aí. Segundo, revisitar, fazer uma projeção de orçamento e partir lá em terceiro lugar para uma renegociação, para uma troca de dívidas. Joia, Catarina, você falou sobre necessidades básicas, comer é uma delas, né? E a inflação nos últimos 12 meses passou aí dos 10%. O preço da gasolina também disparou em 2021, chegou a bater os R$ 7, passou disso. Como as famílias podem minimizar o impacto dessa disparada nos preços? Ninguém quer, encarar suas finanças e ver que vai precisar cortar em alguma coisa, ainda mais se essa coisa, às vezes, é ali um lazer, é o pouco lazer que a gente tem, né? E segundo, a gente partir aí para dicas de economia doméstica, tentando entender a realidade de cada um e tentando fazer aquilo que é possível na realidade de cada um, né? Então, quando a gente vai falar de alimentos, por exemplo, tentar pesquisar, conversar, fazer compras talvez ali nas feiras que acontecem em bairros, para tentar conversar com essas pessoas e entender quais são os alimentos da época, o que está passando por entre safra, o que pode ser substituído, né? O que a gente está visualizando aí de frutas e verduras da estação, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio na economia doméstica, que é tentar gastar menos com o mercado, com a alimentação, com a saúde, né? Outra coisa que a gente teve um aumento absurdo em 2021 foi o gás, né? Eu não consigo dar uma dica para comprar gás mais barato, né? Mas eu consigo talvez pensar como que esses alimentos são cozidos dentro de casa. Será que é possível picá-los um pouquinho menor para a gente gastar menos tempo? Cozinhar em panela de pressão, que faz esse cozimento ser mais rápido. Quando for usar um forno, né? Você pensa assim, um forno é quadrado assim, e a gente tem o hábito de colocar uma assadeira só lá dentro. Será que se eu fizer ali mais 2 grelhas e enquanto uma coisa está assando, um bolo está assando, eu estou assando uma outra coisa em cima, uma outra coisa embaixo? É o jeitinho brasileiro positivo, né, nesse caso. A criatividade brasileira, na verdade, é isso mesmo. Perfeito. Catarina, a próxima pergunta é sobre um tema que ficou muito famoso, né, nos últimos anos. Imagino as pessoas tendo mais contato com essas questões envolvendo orçamento familiar e finanças pessoais, acabam tendo ou ouvindo esse tema com frequência, que é a famosa reserva de emergência, né? O que é essa reserva de emergência e como que as pessoas, se possível, não sei, né? A gente conversou um pouco sobre isso, dependendo da classe social, dos recursos que ela ganha, como que cada pessoa pode conquistar essa reserva de emergência, né, ao longo dos anos aí.
Legal, a sua pergunta é ótima, porque você falou bem, né? Ah, as pessoas estão tendo contato com o mundo dos investimentos. Aí a gente gourmetiza umas coisas que são muito simples, na verdade, né? Mas reserva de segurança nada mais é do que o famoso colchão, né? Quando eu era criança lá, o meu pai falava que a gente tinha que ter um colchão de segurança, né? Reserva de emergência, reserva de segurança, nada mais é do que um colchão, né? Aquilo que, bom, se acontecer um imprevisto, se acontecer um acidente, como que eu estou protegido aí dessa maneira? Em orçamentos, em geral, a gente vai falar de uma reserva simples, que vai te proteger, talvez, contra um desemprego, que vai te proteger contra, quando a gente está falando de assalariado, ou que a gente vai falar que vai te proteger de um mês de faturamento muito baixo, se a gente está falando ali de um pequeno empresário, de um empreendedor, né? Essa reserva, em geral, eu gosto de calcular sobre o custo de vida da pessoa. E aí, dentro de alguns perfis que a gente define, eu cheguei lá naquele custo mensal, a gente vai definir entre 3 meses até 12 meses do custo mensal daquela ou pessoa ou família, né? Às vezes, quando a gente está falando de família, a gente vai falar de uma junção de renda de 2 ou 3 pessoas, calculo sempre dentro de uma proporcionalidade, né? Então, é uma família de pessoas assalariadas. As pessoas assalariadas, em geral, têm ou elas têm estabilidade, porque são servidoras, quando a gente está falando de Brasília, isso é muito comum, ou elas têm ali o FGTS, o seguro-desemprego. Então, com esses recursos, é possível viver alguns meses até que se reestabeleça profissionalmente? Em geral, eu recomendo 6 meses, né, para assalariados que têm essa possibilidade de desligamento. Joia, Catarina. E a nossa última pergunta, a gente fala aí sobre uma realidade que também é uma realidade mais dura, né, do brasileiro, que 30 milhões de trabalhadores recebem até um salário mínimo, né? Segundo o levantamento realizado aí pela consultoria Idados, com base na PNAD do segundo trimestre ainda. A gente vê especialistas falando que o brasileiro precisa aprender a poupar, investir, e aí cada um tem a sua porcentagem ideal de investimento dentro do salário. Acredita que isso é possível mesmo nas famílias que têm mais dificuldades? Que é o caso, né, de 30 milhões de trabalhadores recebendo aí pouco mais de R$ 1.100? É possível, mas a gente também tem que desconstruir um pouquinho o que é poupar e investir, o que é educação financeira, sabe? Assim, porque num imaginário, não sei, que se inventou na internet, a gente acredita que é aquela pessoa que gasta menos do que ganha, e aí aquilo que você falou, tem educador que fala 10%, 20%, 30%. Cara, se eu estou falando de alguém que ganha um salário mínimo, a pessoa viver com 70% do que ela ganha, sendo que ela vai gastar quase 50% com alimentação, me poupa, né? Assim, não é impossível, né? Assim, Agora, por exemplo, se é possível que essa pessoa adquira, por exemplo, um imóvel próprio, que vai ser uma casa simples, muito provavelmente num bairro desses, né, que é construído muito com esse objetivo de proteger pessoas em estado de vulnerabilidade, mas que vai custar ali 10% do salário dela. Ela vai fazer um esforço muito grande e vai quitar essa casa. Isso é poupar. É por isso que a gente fala que o planejamento financeiro pessoal, ele tem 6 pilares, sabe? Que primeiro a gente vai começar organizando ali as finanças, entendendo as finanças, e lá em último a gente vai fazer gestão de ativos em vida, sabe? Assim, respondendo a sua pergunta, é possível? É, mas a resposta ela não é de bate-pronto, a gente não vai ter uma estratégia única, isso aqui vai funcionar para todo mundo, porque a gente tem que observar algumas variáveis antes de chegar aí na fórmula, na equação para aquela família, sabe? Perfeito, perfeito, muito bom. E com isso nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Catarina, muito, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. É um assunto que eu gosto muito, estudo e acho que precisa ser muito conversado. Com toda certeza. Daí a importância e por isso que a gente está trazendo isso para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.